O Estado Social, como nós o conhecemos na Europa, eu julgo que é uma das grandes invenções da humanidade. Após 45 anos, que balanço podemos fazer do Estado Social português? Quais as suas maiores conquistas e insucessos? A melhor ideia para perceber a importância e o valor do Estado Social é imaginar o país sem Estado Social. Prevê que as pensões deixam para menos de metade do valor dos ordenados em pouco mais de 20 anos. Estima-se que o período crítico com impactos financeiros mais graves será entre 2030 e 2050. E então qual é a solução para não fazermos o obituário da Segurança Social? São vários os fatores que ameaçam a sustentabilidade do Estado Social, desde logo o envelhecimento da população e uma baixa natalidade. Mas também uma das maiores dívidas públicas do mundo, um fraco crescimento do PIB e uma elevada carga fiscal. E a automatização crescente é mais um desafio. Só na última década triplicou a encomenda de robôs. E sabe-se também que a OCDE estima que quase metade das profissões e empregos venham a ser afetados nas próximas décadas. E a verdade é esta. Se o desemprego aumentar, vão aumentar também os encargos sociais. Assim, será esta automatização mais um fator de pressão sobre o Estado Social ou, pelo contrário, poderá fazer parte da solução? O Sensei é uma empresa tecnológica com uma solução para o retalho baseada em visão por computador, inteligência artificial e aprendizagem automática, que procura criar uma experiência de compra mais conveniente em supermercados. Abrimos no centro de Lisboa aquela que foi a primeira loja na União Europeia completamente automatizada, com o check-out automático, baseada em inteligência artificial. Está baseada numa rede de câmaras e de sensores que estão na loja, que estão a detectar tudo aquilo que as pessoas tiram da prateleira. Deixa de ser necessária a função do operador de caixa. Não significa que haja menos pessoal em loja. O pessoal que existe pode fazer outras tarefas que o retalhista considera também de maior valor acrescentado. Todos nós passamos quase 2 anos da nossa vida à espera em filas. E, na verdade, pensar que uma tecnologia como esta vai libertar as pessoas de tarefas que não acrescentam valor para podermos usar esse tempo para fazermos coisas mais interessantes e mais produtivas. Nós acreditamos que no futuro, próximos 5 anos, as lojas serão, em grande maioria, autónomas, e nós temos o exemplo da Amazon, que já abriu mais de 50 lojas e que tem planos de mais de 3.000 lojas que foram anunciadas. Portugal vai enfrentar um desafio tremendo. Eu não me espantaria que no fim desta década houvesse 200, 300 mil pessoas que perderam o seu emprego por obsolescência, porque o modelo de negócio mudou. É verdade que se vão eliminar muitos postos de emprego, mas ao mesmo tempo vão-se criar muitos outros. Aliás, é curioso verificar que naqueles países onde a introdução de robôs foi mais acelerada, a taxa de desemprego é uma das mais baixas do mundo. Estou a falar do Japão, estou a falar da Dinamarca, estou a falar da Alemanha. Normalmente, na indústria, não significa necessariamente uma substituição que implique situações de desemprego. Implica necessidades de requalificação. O grande desafio é saber se os novos empregos podem ser disponíveis para os mesmos que perderam o emprego. Não sei até que ponto é que conseguimos transformar um funcionário bancário num cuidador de idosos ou num canalizador. Ou se ele quererá ou se sabemos fazer essa transição. Este é um gigantesco desafio do país que eu acho que não está a ser suficientemente discutido. Olá, eu sou o João Arsénio, tenho 23 anos e estou a estudar programação. Estava a estudar na Universidade do Minho,
estava a estudar teatro. Acabei o curso, depois de acabar o curso apareceu o Corona, que complicou um bocado a área das artes. Entretanto, estava eu perdido na vida, aparece o meu primo e o meu tio com um desafio da 42 de Lisboa. Honestamente, foi das melhores experiências que eu já tive. Nunca me encaixei muito bem numa escola convencional. O meu nome é Inês Sousa, eu tenho 23 anos, estou a estudar programação e sou também gestora de clientes e gerente de uma clínica aqui em Lisboa. Neste momento, nos meus tempos livres, eu dedico-me à escalada e também às artes visuais. Tenho descoberto também uma paixãozinha que eu tenho, nomeadamente o VJ. A programação para mim é um desafio, é uma área em que estamos constantemente a aprender, está em constante evolução e vai continuar. Eu sou médico, estava no terceiro ano da especialidade de Medicina Geral e Familiar. A nossa atividade tem muita parte burocrática e muita parte administrativa que é facilmente automatizada e acabei por rescindir contrato e largar a medicina ao final de 10 anos de investimento. O meu nome é João Almeida Santos, tenho 29 anos e atualmente sou estudante de programação na 42 de Lisboa. Com os conhecimentos de programação que estou a adquirir aqui, conseguir melhorar o software que nós utilizamos no Sistema Nacional de Saúde, que permite aos meus colegas serem mais médicos e menos burocratas. Para o futuro, eu espero conseguir arranjar um emprego na Suíça, trabalhar remotamente e viajar pelo mundo fora. Conquistar a minha liberdade financeira e também a minha liberdade de horários e poder trabalhar de onde eu quiser com toda a liberdade que realmente gostava de ter. Nesta área da programação, há números para a Europa de que faltariam 1 milhão de programadores. Em Portugal já vi números entre 50 e 100 mil. A verdade é que todos os dias vemos empresas que nos vêm bater à porta da escola, ansiosas por poder recrutar os nossos alunos, e tenho a certeza absoluta que se houvesse em Portugal mais engenheiros informáticos, programadores qualificados, seríamos capazes de atrair muitas empresas internacionais que gostariam de se poder localizar em Portugal e só não o fazem por escassez de talento. Estimular a formação e a requalificação, sobretudo dos menos qualificados, é um fator decisivo para responder às exigências da era digital. Mas se a transição demográfica nos diz que vamos ser cada vez menos a trabalhar e a contribuir, que outras soluções poderão garantir a sustentabilidade do Estado Social? E então qual é a solução para não fazermos o obituário da Segurança Social? Se há menos pessoas a trabalhar para mais pessoas a receber, isto só pode ser contrabalançado com o aumento da produtividade. Da produtividade de todos os fatores. Do trabalho, da gestão, do capital, de modo a, com menos pessoas, criar mais riqueza. Se as projeções da Comissão Europeia relativamente à evolução da produtividade não se verificarem e tivermos taxas de crescimento da produtividade que sejam mais próximas do histórico da economia portuguesa nos últimos 10, 15 anos, isso vai agravar significativamente a perspectiva da sustentabilidade financeira do sistema de pensões. Se o aumento da produtividade é um fator crítico na equação, como podemos melhorá-lo? Parte da resposta está precisamente na automatização e na inovação. Um caminho que se faz de mão dada com a aposta no conhecimento e na criação de valor. Para Portugal entrar no campeonato das grandes cadeias de valor globais e gerar mais riqueza, a solução não é concorrer pelo preço, é concorrer pela diferenciação. Não basta produzir em Portugal, é necessário produzir inovando. Há vários estudos internacionais realizados sobre este tema e que permitem dizer que é possível chegarmos às semanas de 30 horas de trabalho e, inclusivamente, menos horas de trabalho. O objetivo é trabalhar melhor o que é compatível com trabalhar menos. O tempo de trabalho, o tempo de família, o tempo de educação, de formação, o tempo de lazer, todos eles são tempos importantes. Isto pode ter, por exemplo, uma vantagem em relação à natalidade, não é?
Algumas das fórmulas para criar mais riqueza e reduzir a despesa social passam por automatizar empresas e processos, requalificar recursos humanos, produzir mais com menos. Mas há outras medidas que é preciso ter em conta para reequilibrar a balança demográfica. Portugal precisa, para responder às necessidades de mão de obra dos próximos 20 anos, de atrair um número de residentes estrangeiros ainda claramente acima do nível mais alto da história recente. E é igualmente imperativo reter em Portugal aquela que é definida como a geração mais qualificada de sempre. Nós conhecemos uma situação de facto muito grave nos anos da Troika. E acho que os anos da Troika é algo que deve ser permanentemente lembrado como situação a nunca repetir. As observações de que dispomos confirmam-nos que naqueles anos o volume de saídas foi quase tão alto, se não tão alto, como aqueles que existiram nos anos 60. É bom lembrar que os valores de saídas que tivemos nos anos 60 são catastróficos do ponto de vista de uma sociedade que quer prosperar. Para além da saída de cidadãos ativos, qualificados, contributivos, nós temos também os danos demográficos indiretos que isso causa. A maior parte das saídas são de pessoas adultas jovens, a maior parte das saídas são de pessoas que querem constituir família e acabam por escolher outros países para o fazer. As contribuições financeiras dos imigrantes estrangeiros para a segurança social portuguesa excedem largamente as prestações sociais que recebem. O mito de que, por exemplo, os estrangeiros vêm roubar recursos ao Estado Social, em Portugal claramente é um mito, é mentira, não se verifica. For me, a digital nomad is somebody who is moving regularly from country to country. As a content writer, my job is mostly to write articles and blogs for various businesses around Europe. My name is Richard Dobinson and I'm a freelance content writer from England. I'm currently living in Ericeira. I came to Portugal because there's very good surfing. I'm from the UK and we get a lot of rain there, and when I came to Portugal for a holiday, I loved the weather and the climate. I find the people really, really welcoming, very friendly. The most difficult thing I've found in sort of moving to Portugal is the bureaucracy, mostly. It seems intimidating to register your business in Portugal if you don't fully understand the language yet. A lot of the websites, for example, are not translated into English, and a lot of the documentation is not also in English, so I think if you're not a Portuguese speaker, this can be difficult. So I currently pay my taxes in the Netherlands because my business is registered there. If the taxes are lower in Portugal, that would be tempting for anybody to pay their taxes in Portugal. Of course, there's other things involved, like your social security. It's something that influences where people pay their taxes as well. It's how secure they feel. So it's something that I would consider doing in the future, but at the moment, not yet. O que aconteceu com a pandemia é que houve um avanço tecnológico enormíssimo. No Reino Unido, em Inglaterra, a Vodafone fechou totalmente os seus escritórios. E está todos os trabalhadores passaram a estar em teletrabalho. E nesse processo de poder viver onde quiserem, podem viver também fora do país. Temos já vindo a assistir a uma certa mobilidade de jovens que vêm para Portugal para poder trabalhar. E é nesse grupo que se coloca o problema ao nível da tributação, porque as pessoas pagam normalmente impostos onde residem. Os números não precisam de ser muito grandes para afetar o sistema tributário. Porquê? Porque a mobilidade provavelmente estará concentrada nas pessoas com mais instrução, com mais qualificações. E como as pessoas que têm mais qualificações pagam mais impostos, basta uma pequena percentagem das pessoas mudarem para outro país para já se sentir ao nível da tributação e ao nível da receita. A situação de Portugal é uma situação até benéfica. Eu posso lhe dizer que eu trabalho em Inglaterra, mas eu adoraria trabalhar em Inglaterra e viver em Portugal. O risco, portanto, é que vai haver países que vão fazer uma concorrência muito forte, vão, por exemplo, não tributar de todo as pessoas em teletrabalho. Portanto, vai haver uma tendência para Portugal tentar acompanhar e começar a descer também a tributação. Os impostos sobre o salário são a grande fonte de receita do Estado Social.
Mas será que existem outras formas possíveis de tributar sem aumentar a carga fiscal? Tendo em conta que no Índice de Competitividade Fiscal desenvolvido pela Tax Foundation, Portugal ocupa o 33º lugar entre 36 países e, no total, são cobradas em Portugal mais de 5.000 taxas. Se compararmos os níveis de tributação em Portugal com os níveis de tributação, por exemplo, no norte da Europa, a Inglaterra, por exemplo, paga-se menos do que em Portugal, nos países escandinavos paga-se mais do que em Portugal. Portanto, não estamos nem muito acima nem muito abaixo. Há muitas vezes a tendência, mas que paguem os ricos. Nós somos ricos, não é? Quem é médico, ou quem é professora universitária como eu, faz efetivamente parte dos ricos no contexto relativo português. Eu acho que tem que haver um processo de consciencialização desta correlação entre as duas coisas, e a aceitação de que se queremos bons hospitais públicos, se queremos boas escolas públicas, se queremos bons transportes públicos, etc., precisamos todos de contribuir um pouco. Portugal, sendo uma sociedade muito desigual, tem um problema depois de receita fiscal. Porquê? Temos uma grande parte da população nas escolas mais baixas que paga ou nenhum imposto ou paga muito pouco imposto. Sendo que as classes médias altas e altas pagam o grosso da receita fiscal de impostos de rendimento. Isso significa que a nossa capacidade de aumentar as receitas do sistema por via da taxação dos rendimentos é muito limitada. O financiamento do sistema contributivo não pode continuar a estar dependente apenas dos salários e tem de passar a incidir sobre o valor acrescentado líquido, ou seja, sobre a soma dos salários com os lucros das empresas. Se o custo do trabalho diminuir, haveria um menor incentivo à contratação de trabalhadores precários, maior incentivo à contratação de trabalhadores permanentes, uma vez que o seu custo diminuiria, pelo menos para aquelas empresas que são grandes utilizadoras de força de trabalho. A criação de emprego pode ser suficientemente elevada para criar, por exemplo, 100 mil empregos num período de 2 ou 3 anos depois da criação da medida. Julgo que o mais adequado seria realmente estabelecer uma tributação sobre o valor acrescentado, ou seja, sobre os ganhos de produtividade que a utilização de robôs e de outras tecnologias avançadas ligadas à inteligência artificial podem gerar. Uma medida que tem sido seguida por vários países europeus é o incentivo à poupança e um sistema complementar de pensões do regime privado através da atribuição de benefícios fiscais. Portugal fez exatamente o contrário. Diminuiu os benefícios fiscais aos fundos de pensões, portanto, às pensões do setor privado. Portanto, teria de passar por qualquer coisa como apoiar mais a possibilidade de que as pessoas façam PPRs. O problema dessa solução é que só serve a situação dos mais ricos. Ou seja, as pessoas mais pobres têm muita pouca capacidade de poupar. A poupança não é uma questão de ter mais ou menos rendimentos. É uma questão cultural. Não? A poupança significa uma renúncia, que é não consumir. Hoje a sociedade não está para renúncias, não é? Está-se a gerar nas sociedades contemporâneas a ideia de que não é preciso renunciar a nada. Não, é preciso renunciar a muita coisa. A poupança deve ser estimulada por via fiscal, por via de uma oferta de produtos relacionados com pensões e poupança que sejam bem escrutinados, que sejam transparentes, que tenham uma boa supervisão para as pessoas ganharem confiança. Tenho uma família que está toda na área da pesca, começando desde o meu avô até o meu pai, e então não tive outro jeito. Com 4 anos fui arrastado aqui para esta ilha, onde eu não quero sair. Nuno Pereira, 34 anos, natural de Vila de Conde, Porto, e atualmente moro em São Miguel, Ponta Delgada. Trabalho na área da pesca há quase 20 anos. Relativamente ao ordenado, podemos dizer que tem uma média entre 700 a 1000. Costumo dizer que esta vida é como uma formiga, temos que angariar sempre nos meses mais fortes, para depois viver nos meses mais fracos. Esta escultura que está aqui era um antigo trabalhador nosso, que trabalhou aqui muitos anos
era cabo-verdiano e emigrou, foi para a América. O pescador reforma-se aos 55. Tenho uma carreira muito curta. Eu já descontei para os reformados que estão. Agora, futuramente, eu não sei se vou ter a minha reforma. Eu e a minha esposa, então, decidimos fazer um plano para a nossa reforma, para motivos futuros. Se não precisar de plano para a nossa reforma, melhor. Se precisar, está feito. Tal como em todas as questões complexas com que se defronta a humanidade, abrem-se várias possibilidades, não há propriamente uma solução milagrosa. Um dos caminhos apontados para minimizar a escassez de recursos financeiros do Estado Social é multiplicar as redes de serviços, ao invés de aumentar as prestações financeiras. E isso tem muito a ver com a estruturação, por exemplo, de redes de cuidados aos séniores em Portugal e de cuidados às crianças. Os países escandinavos são um exemplo dessa situação porque justamente as taxas de natalidade aumentaram assinalavelmente e as razões que foram referidas tinham a ver com essa infraestrutura social de creches, de infantários, de apoios sociais para as jovens famílias em particular. A possibilidade de atribuir um rendimento básico incondicional a toda a gente, de forma a garantir uma vida digna, é uma proposta que já vem de longe, mas que tem vindo a ganhar força nos últimos anos, com experiências um pouco por todo o mundo. É apontado como um complemento do Estado Social. Geralmente o que se encontra é que as experiências partilham o terem encontrado resultados muito positivos em termos de aumento da felicidade das pessoas que recebiam o RBI versus as pessoas que não recebiam. Quer dizer que as pessoas se sentiam mais felizes com a sua vida e mais felizes com a sua perspectiva de vida e com o momento em que estavam a viver. Muito menos ansiedade e muito menos stress, o que é relativamente óbvio. Se as pessoas têm mais dinheiro e tinham pouco, potencialmente sentem-se menos ansiosas com o seu dia-a-dia e com o final do mês. O que também se repercutiu em muitos casos com a diminuição de hospitalizações. Haveria prestações que deixavam de existir. O rendimento mínimo garantido, o abono de família, prestações, muitas prestações diversas e variadas que nós temos. Mas mesmo assim o encargo seria inultrapassável. Não existe nenhum montante estudado para Portugal, mas tendencialmente podíamos pensar perto da linha da pobreza, que está perto dos 500 euros. O problema é quanto é que isto custa? Existe um estudo para o Reino Unido, realizado o ano passado, que dizia que seria cerca de 3 a 4% do PIB. Algumas pistas de como podemos financiar o rendimento básico incondicional. A primeira é financiá-lo por redistribuição, ou seja, termos um rendimento básico incondicional que pode ser pago pelos mais ricos. Uma outra, que também podemos chamar redistributiva, mas pelo sistema de impostos, é financiar o RBI com recurso a impostos em determinados setores, ou com impostos, por exemplo, em transações financeiras, ou com impostos sobre a terra. Às vezes olhamos só para os recursos naturais, como o petróleo e como o gás, mas podíamos pensar, por exemplo, o turismo. Por último, existe, no nosso caso em Portugal, o potencial do financiamento do RBI vir de um orçamento da União Europeia. Acho que é um debate académico muito interessante, mas ainda estaremos longe desta utopia. A insustentabilidade futura do Estado Social é uma questão central. Para que os jovens tenham direito pelo menos aos apoios sociais que temos hoje e quem tem hoje menos de 45 anos possa ter uma pensão de reforma digna, importa que governos e sociedade em geral discutam que Estado Social queremos e que Estado Social estamos dispostos a pagar. Não há ainda uma consciencialização pública, como eu vejo, por exemplo, no caso da Irlanda ou no caso da Inglaterra, sobre o problema. Um dos problemas que nós temos em Portugal, politicamente, é de os dois maiores partidos do sistema político português não se conseguirem entender sobre o modelo de Estado Social que querem. Empurrar com a barriga não resulta. Andamos a discutir isto há 20, 30, 40 anos e cada vez mais a perder tempo, não é? Porque eu, se quiser ter uma palmeira crescida com 5, 6 metros daqui a 30 anos, tenho que a plantar hoje com uma semente deste tamanho. O problema da Segurança Social e do Estado Social é que as suas reformas são quase todas elas obrigatoriamente geracionais.
Isto tem um adversário brutal, que é inerente às democracias, não é? As democracias, como alguém disse, tendem a governar mais para as próximas eleições do que para as próximas gerações. O primeiro passo para garantir a sustentabilidade do Estado Social pressupõe olhar o problema a montante e criar condições para que os jovens queiram ter um projeto de vida em Portugal. Desde logo é necessário que a economia cresça e para que a economia cresça, o país tem de ser mais produtivo. Na mesma linha, para sermos mais produtivos tem de haver mais inovação e para haver mais inovação é necessária gente mais qualificada. E é sempre aí que vamos dar, porque é na educação e na formação que tudo começa. A pergunta é se estaremos a esse nível a fazer o suficiente. Hoje temos cada vez menos pessoas a contribuir, cada vez mais pessoas com legítimas aspirações a receber. Isto cria desafios financeiros. Automatizar empresas e processos, requalificar recursos humanos, produzir mais com menos. Aliás, é curioso verificar que naqueles países onde a introdução de robôs foi mais acelerada, a taxa de desemprego é uma das mais baixas do mundo. Portugal vai enfrentar um desafio tremendo. Que Estado Social queremos e que Estado Social estamos dispostos a pagar? Se há menos pessoas a trabalhar para mais pessoas a receber, isto só pode ser contrabalançado com o aumento da produtividade. E acho que os anos da Troika é algo que deve ser permanentemente lembrado como situação a nunca repetir. E é igualmente imperativo reter em Portugal aquela que é definida como a geração mais qualificada de sempre. O Estado Social é um avanço civilizacional.